esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Oh, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não, não, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Respondeu a mensagem. Falou, ele falou isso mesmo, companheiro. Que estranho. Tudo bem que ele só quer ajudar, não quer ajudar, não. Ele veio falar comigo no casamento ontem. Falei pra ele que ia do resultado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo no coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim
tinha de R15 para desviar ainda. Eu fazia, tinha uma lista do presente de contato. Aí eu fazia na aula, né, que tinha ali contact lenses. E eles nunca tinham visto. Eu falei assim, vocês conhecem contact lenses? Não. Imagina. Amém, queridos. Graça e a paz. Que o Senhor Jesus possa estar nas nossas vidas. Você pode se assentar por um instante? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor conosco. E antes de orarmos, eu quero te convidar a lermos juntos a palavra do Senhor no texto de Salmo de número 128. Salmo de número 128. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 128, a partir do verso número 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você colherá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoada o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. O salmista começa com uma declaração, e a declaração primária do salmista é uma declaração dizendo como é feliz quem teme ao Senhor. Como nós já temos conversado há um tempo sobre esse princípio do temor. Temor é um ambiente onde nós aprendemos a amar e a obedecer ao Senhor. E o salmista está dizendo exatamente isso, nos convidando a amarmos e a obedecermos a Deus. E a partir dessa perspectiva, ele vai enumerando qualidades, princípios, ferramentas, ambientes que formam a vida do homem que vive mediante a graça de Deus. E como é bom podermos temer ao nosso Deus. Eu quero te convidar a orar nesse momento, um domingo onde normalmente nós celebramos o Dia dos Pais, no nosso contexto. Eu quero te convidar a começar este culto orando a Deus, apresentando a sua vida, o seu coração, apresentando as nossas vidas perante ao Senhor e clamando mesmo para que a sua graça, o seu poder possa inundar as nossas vidas em todo o tempo. Feche seus olhos, apresente seu coração perante o Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estar na sua casa, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de poder temer ao Senhor, nos render à sua graça, à tua soberania, e em todo tempo, Deus, viver uma vida que exalte ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estar neste ambiente para celebrar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de celebrarmos juntos como igreja, no presencial, no online, celebrarmos ao Senhor, engrandecermos ao Teu nome e declarar com as nossas vidas que somos Teus, Pai. Obrigado, Deus, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado porque em todo tempo o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nós queremos clamar mesmo ao Senhor neste tempo, Deus. Unja-nos, abençoa-nos, derrama da sua graça sobre nós, que em todo tempo, Senhor, o seu poder e a vida do Senhor possa estar e permanecer sobre nós. Esse é o nosso clamor como sua igreja, Jesus. Esse é o nosso clamor como teu povo, Senhor. Todo tempo que nós possamos expressar e viver mediante a graça do Senhor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
e amém, Senhor. Aleluia. Nós podemos continuar louvando e adorando ao nome do nosso Deus neste tempo. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar. Vamos louvar juntos o nosso Deus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a tua igreja tem esse local aqui seguro, Senhor, para engrandecer o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus, pela liberdade, Senhor, que temos de poder dizer que tu és santo, tu és digno, que não há outro como tu. Te adoramos, Jesus. Meu coração está em ti, em te amar e te servir, prazer maior em mim não há que te louvar, te adorar. Meu coração está em ti. te amamos, Jesus. Em te amar e te seguir, prazer maior em mim não há que te louvar, te adorar. Sou quem me faz ser, tenho que me desistir. Tudo em ti eu posso, basta entrar em tua presença e crer, e crer.
querido. Agradeça pela tua semana. Agradeça por esse refrigério no nosso clima. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vamos declarar juntos. Levanto minha voz, levanto minhas mãos, te adoro por quem tu és. Levanto minha voz, levanto minhas mãos, te adoro por quem tu és. Te adoro por quem tu és. Tu és santo, poderoso, tu és digno, único Deus. És quem salva, que cura, libertas o meu coração. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno, único Deus. És quem salva, que cura, libertas o meu coração, libertas o meu coração. Início. Levanto minha voz, levanto minhas mãos, te adoro por quem tu és. Levanto minha voz, levanto minhas mãos, te adoro por quem tu és. Te adoro por quem tu és. Tu és santo, poderoso, tu és digno, único Deus. És quem salva, que cura, libertas o meu coração. Tu és santo, poderoso, tu és digno, único Deus. És quem salva, que cura, libertas o meu coração, libertas o meu coração. Tu és santo novamente. Tu és santo, poderoso, tu és digno, único Deus. És quem salva, que cura, libertas o meu coração, libertas o meu coração.
digno, único Deus, és quem salva e cura, libertas o meu coração, libertas o meu coração, libertas o meu coração. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em espírito e verdade. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar.
te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Pra te adorar, Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Nada novo achei Oh, Deus. pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, pois não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Pois sei que há
que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe. Cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe. Cante essa canção. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e adorar, Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor bota fôlego dos nossos pulmões, Senhor, para declararmos, Pai, que Tu és vida e vida em abundante. Em Ti nos encontramos vida abundante, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Em semente de adoração, querido, você que veio preparado para entregar seus dízimos, as suas ofertas, o gasofilaço encontra-se aberto aqui na frente. Você pode vir na liberdade. Consagramos a Ti, Senhor, todos esses dízimos, essas ofertas. Clamamos, Senhor, por sabedoria na administração desses recursos, Deus. Que tudo seja para honra e glória e expansão do Teu reino, Jesus. Toca no coração, Senhor, daqueles que muitas vezes se sentem acanhados, Senhor, indecisos, Pai. Deus, que eles possam entender, Senhor, a bênção que é, Pai, caminhar contigo mesmo em fidelidade, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Te adoramos, Pai, te adoramos, Jesus. Aleluia. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão.
Esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, sem ti. E eu perdido estou sem ti, sem ti. E eu nada sou sem ti, sem ti. E eu perdido estou sem ti, sem ti. Espírito Santo de Deus, nós declaramos isso, Deus. Nós reconhecemos verdadeiramente que nada somos sem o Senhor, sem o teu amor, sem a tua graça sobre nós, Pai. Por isso nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, derrama mesmo do seu poder sobre nós, da sua graça sobre nós, da sua presença sobre nós, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos constantemente, em todo tempo, vivermos para glorificar ao Senhor, porque entendemos, Deus, que não temos nada que nos sustente a não ser o Senhor, Pai. Porque nós sabemos que o ar, o sustento, o alimento, o respirar, tudo vem do Senhor e tudo voltará para Ti, Pai. Por isso, Deus, nós queremos neste tempo clamar, Espírito Santo de Deus, que a Tua graça, a Tua presença seja continuamente derramada sobre nós e que nós possamos viver um relacionamento profundo contigo, Senhor, em amor, em graça, sendo continuamente ministrado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Toca-nos com a Sua graça e em todo tempo sustenta-nos com o Seu poder, Senhor, porque somos Teus, somos Teu povo, Jesus, e queremos viver para glorificar ao Senhor em todo tempo, Pai, em nome de Jesus que nós oramos a Ti, Senhor. Amém, Jesus, e amém. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. Quero convidar nossas crianças para estarem aqui à frente, junto com a Jennifer. Estará ministrando a elas nesse tempo. Gustavo vai ter vários amigos, Gustavo. Não? Fala aí. Que bênção. Queridos, estenda suas mãos. Vamos orar pela vida deles. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça. Obrigado, Deus, pela sua presença. Obrigado, Pai, pela vida dessas crianças abençoadas que nós temos aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Deus, pela sua presença e derrama mesmo da sua graça sobre elas, Pai. Que elas possam aprender, crescer e em todo o tempo, Deus, se desenvolver na graça do Senhor, tendo princípios que glorifiquem ao Senhor e ao Teu reino, Pai. Por isso, Deus, abençoa a vida da Jennifer, que estará ministrando a elas neste tempo, que em todo tempo, Deus, a sua graça possa estar sobre ela, e que eles possam crescer na vida e na graça do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro, os abençoo, e declaro das Tuas bênçãos sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Que bênção, gente. Que nós possamos ministrar e aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor nessa noite. Mas eu quero, antes de
entrar nos textos que nós usaremos nessa noite, eu quero te convidar a, junto comigo, pensar um pouquinho sobre o que nós estamos conversando nesses últimos domingos, né? Seja no domingo passado, nesse domingo agora. Eu quero te convidar a pensar que nós estamos conversando na semana passada, o tema da pregação foi sobre uma igreja intensa. Então, nós olhamos para a igreja, e eu tenho falado sobre isso, sobre como nós precisamos olhar para o qual, ou como nós devemos ser essa igreja do fim, porque nós sabemos que, acho que nunca houve uma geração que esteve tão próxima da volta de Cristo. E aí, ao olharmos para isso, nós olhamos para a igreja da carta a Laodiceia, e aquela igreja começou então a ministrar a nós, o que o Espírito Santo, que Jesus fala para aquela igreja, começou a ministrar a nós sobre a importância de sermos uma igreja intensa. Hoje eu gostaria de conversar com os irmãos um pouco sobre como nós devemos ser uma igreja atenta. E na semana que vem nós falaremos sobre como devemos ser uma igreja intencional. E aí então construiremos esses 3 tripés em cima de uma verdade base. E a verdade base que eu gostaria de firmar nos nossos corações é que Jesus tem um modelo único e preciso do que é ser igreja no jeito dele. E é exatamente isso que queremos ser, uma igreja do fim, do jeito que Jesus projetou para que sejamos. E ao olharmos para as cartas das igrejas do Apocalipse, nós temos diversos cenários que podem se repetir ou não, mas que vai nos fazer pensar exatamente sobre como nos tornamos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Então, exatamente como nós podemos ser aquilo que o Senhor Deus planejou para que nós, como igreja, possamos ser. E aí nós falamos na semana passada, então recapitulando um pouco, sobre, quando nós falamos sobre intensidade, nós falamos sobre que intensidade é o ato de não viver acomodado. Que aí nós olhamos a intensidade, e muitas vezes nós podemos definir intensidade de várias formas, mas se nós formos calcular intensidade na nossa ambiente de idade, de tempo, de todas as dinâmicas que nós temos, nós perceberemos que cada um tem uma noção diferente do que é ser intensidade. Mas todo mundo concorda, e em toda a vida nós podemos achar perspectivas que reforçam isso, de que nós não podemos e devemos fugir da acomodação. Então a intensidade, ela pode ser resumida para nossas vidas e aplicada nas nossas vidas como o processo de não vivermos acomodados. E aí tem uma frase clássica de Zoe Lilly, que não estão nos slides, mas que sempre me chama a atenção. Zoe Lilly diz que a zona de conforto é algo extraordinariamente bom, gostoso, maravilhoso. Pena que nada de bom cresce lá. Nada cresce quando nós estamos na zona de conforto, quando nós estamos acomodados. E aí na semana passada, então, nós pensamos sobre como nós precisamos viver em intensidade, a contraponto do que viveu Amazias. E o texto que eu retorno a gente a pensar, que diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 25:2, Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém, e a sua mãe se chamava Jeoadã, e ele era de Jerusalém. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. E aí uma frase que eu quero te fazer entender, que foi a mesma frase que eu cravei na semana passada, é que não existe nada que compense a nossa falta de intensidade com o Senhor. Então, se estamos dizendo que nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, e nós olhamos a tragédia na semana passada da vida de Amazias, o texto fala que ele foi um cara legal, um bom rei, mas ele não viveu algo que agradou a Deus. E Francis Chan, ele tem uma frase que reforça a nossa vida nesse ambiente, onde ele diz que não adianta nada ter sucesso em algo que não importa para Jesus. Muitas
vezes nós construímos a nossa vida sobre várias perspectivas, nós somos intensos em várias áreas da nossa vida, mas nós deixamos de ser intensos naquilo que é essencial, que é a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus e a vida que construímos em Deus. E aí eu volto na última frase, que não existe nada que nos compensará a nossa falta de intensidade perante o Senhor. Não existe nada que irá compensar se formos uma igreja não intensas perante o Senhor. Por isso nós precisamos, como na semana passada, entender que precisamos ser intensos, atentos e intencionais. E aí hoje nós trabalharemos um pouco sobre a perspectiva de sermos uma geração atenta perante o Senhor. Você que não estava aqui, quiser acompanhar o que foi falado de forma mais aberta e com um tempo maior sobre a questão da intensidade, você pode revisitar o nosso culto da semana passada. Mas a partir disso, eu quero te fazer pensar sobre como nós devemos ser uma igreja atenta perante o Senhor. E esse é o tema que o Senhor tem ministrado. Como eu disse, Deus tem ministrado sobre o que devemos ser, ou como devemos ser essa igreja do fim. E a igreja do fim é uma igreja atenta. E quando nós olhamos, pode passar, eu fiquei pensando e tentando definir o que é ser atento perante a palavra do Senhor. E eu fiz algumas referências cruzadas e comecei a estudar um pouco sobre esse tema da atenção, da vigilância. E ser atento mediante a palavra de Deus, pode passar, diz respeito a estarmos focados e conscientes das coisas de Deus. O Senhor nos chama para ser uma igreja atenta, que seja uma igreja focada, consciente das coisas de Deus e do seu reino. O Senhor também nos chama para estarmos em constante alerta para as ciladas do inimigo. E aí nós olhamos, ou na nossa vida, ou na vida de amigos nossos, ou na vida de familiares, o quanto as pessoas têm sofrido e caído em ciladas, porque têm vivido uma vida desatenta, desapercebida. E aí nós temos vários textos na palavra do Senhor que nos citam, ou que nos alertam sobre essa perspectiva, e nós precisamos estar atentos às ciladas do inimigo no nosso redor. Nós também precisamos estar conscientes e persistentes em fazer a vontade de Deus. E aí nós percebemos que muitas vezes nós temos perdido essa perspectiva. Quantas vezes nós não temos sido atentos mediante a esses princípios que a palavra de Deus nos ensina? Quantas vezes nós não temos estado focados e conscientes da vontade de Deus para nós? Quantas vezes nós temos não nos percebido quanto o diabo tem trabalhado para muitas vezes nos derrubar? Ou quantas vezes nós não temos estado conscientes de cumprirmos a vontade de Deus? E aí nós precisamos pensar por que então que nós precisamos ser atentos. E 3 razões que eu comecei a pensar sobre isso é porque a volta de Cristo é iminente. Quando nós olhamos as profecias do fim, quando nós olhamos os textos que remontam às profecias do fim, nós olhamos que a nossa geração, ou a próxima geração, não tardará em ver cada vez mais os sinais do tempo se estreitando. Quando Jesus usa o exemplo em Mateus 24, onde ele diz, olha, será um ambiente como se fosse um princípio das dores de mulher, onde a cada tempo, ou em cada momento que as coisas irão acontecendo, ou que estará mais próxima da chegada de Jesus, as contrações irão aumentando. E aí nós vemos no nosso mundo que Jesus destaca como sendo as contrações. Ele diz guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais, cada vez. E aí quando nós olhávamos antigamente essas catástrofes, guerras, rumores de guerra, tinha um espaçamento maior entre elas. E aí quando nós olhamos, nós conseguimos perceber o quanto o tempo vem se fechando nesse princípio. Então o primeiro princípio, porque precisamos ser atentos perante o Senhor, é porque a volta de Jesus é iminente. Um segundo princípio é porque a
maldade tem continuamente se aumentado. A maldade do mundo tem cada vez mais aumentado no nosso contexto. E a gente olha os nossos ambientes, a gente olha onde a gente passa, a gente olha a nossa cidade, e a gente percebe o nível de maldade que tem acontecido. Semana passada nós saímos deste culto e a primeira coisa, quando eu abri o Instagram, tinha uma notícia de que um jovem, no meio de um esporte, um campo de futebol na Boa Vereda, que é um bairro da nossa cidade, no meio de uma confusão, ele pega a sua arma, ele atira em 3 pessoas, 2 tiros na cabeça de um, outro no olho de outro, 2 vieram a óbito. E a gente olha esse cenário, a gente pensa, nossa, isso não aconteceu tão distante da gente. Aconteceu num bairro que não dá 10 quilômetros da nossa cidade. E às vezes nós olhamos para essas perspectivas e nós conseguimos enxergar o quanto a maldade do ser humano tem aumentado. E cada vez mais nós temos visto isso na nossa realidade. E um terceiro ponto é que porque nós precisamos cumprir o nosso propósito perante o Senhor. Nós precisamos, como o pastor Dayan continuamente tem falado, nós precisamos cooperar e nos render para que em todo tempo Deus, através de nós, nos use, para que nós possamos ser canais de bênção para cumprir o propósito de Deus que Ele vem construindo desde o início dos tempos. E ao pensarmos sobre isso, a Bíblia nos alerta em diversas perspectivas sobre como precisamos estar atentos e vigilantes. E ao olharmos para a palavra de Deus, pode passar, a Bíblia vai dizer em Mateus 24:11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E um outro texto onde a Bíblia nos alerta sobre essa atenção e vigilância, 1 Pedro 2, de 1 a 3, pode passar, diz assim a palavra de Deus: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quando nós olhamos Jesus, quando nós olhamos Pedro, falando sobre a perspectiva dos fins dos tempos, nós olhamos sobre o quanto nós precisamos estar atentos pelos falsos profetas, por ensinamentos errados e por diversas outras perspectivas. E as igrejas do Apocalipse, quase todas sofreram das mesmas coisas que havia sido anunciada, e nós sofreremos também dessas mesmas coisas. Por isso nós precisamos estar atentos à perspectiva da graça de Deus sobre aquilo que nós devemos nos preparar. Eu quero te fazer pensar ao que então nós precisamos estar atentos mediante 3 cartas da palavra de Deus. E eu vou tentar destacar um ponto sobre cada uma dessas 3 cartas. Nós precisamos estar atentos a esses 3 pontos. Primeiro, ao que nós toleramos. Pode passar. Esteja atento ao que você tolera. Esteja atento também à sua vida espiritual. E esteja atento à perseverança. E aí eu quero te fazer abrir a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar pela transmissão, pode também, mas se você quiser abrir do texto de Apocalipse 2, a partir do verso de número 18. Nós vamos olhar um pouco sobre essas 3 cartas, que na minha Bíblia está em sequência, na sua também, mas que ensinam preciosas lições sobre o quanto nós devemos estar atentos àquilo que irá acontecer. O texto da palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva:
Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra vocês eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela introduz aos meus servos a imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, e a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como elas dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que ele venha. E aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós olhamos para a igreja de Tiatira, nós vemos uma crise sendo instaurada. Nada como o que nós lemos na semana passada da igreja de Laodiceia, onde Jesus estava a ponto de vomitá-la, de tirá-la era do seu corpo. Mas Jesus, ao escrever essa profecia por meio de João, a igreja de Cristo nesse ambiente, ele é também muito duro, ao nos fazer pensar sobre a perspectiva de que nós, como cristãos, precisamos estar atentos ao que nós toleramos. Porque quando nós olhamos para essa igreja é uma igreja que é destacada no verso 19 como uma igreja onde o Senhor diz: olha, eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Eu conheço você, você é minha igreja, você é uma igreja que tem trabalhado, você é uma igreja, como a própria palavra de Deus está dizendo, tem feito mais coisa no tempo da profecia do que fazia antigamente. Mas ao olhar por toda essa perspectiva, Jesus ainda descreve essa igreja, o quanto eles estavam errados, e o quanto ele tinha algo que precisava ser combatido. E algo que Jesus combate dessa igreja é que eles toleravam ensinos que não vêm da palavra de Deus. Eles toleravam o ensino de Jezabel, e aqui o texto vai destacar sobre uma profetisa que estava ensinando, e presta atenção como isso muitas vezes não acontece no nosso cotidiano. Essa profetisa, ela ensinava a imoralidade sexual, a comer comidas sacrificadas a outros ídolos. Além disso, ela, por muitas vezes, ensinava uma doutrina completamente equivocada sobre os ensinos, ou sobre os profundos segredos de Satanás. E quando nós olhamos para essa repreensão, Jesus, ele elogia essa igreja e diz: olha, vocês são uma igreja que tem feito muito mais do que vocês faziam no princípio. Vocês são uma igreja que tem desenvolvido muitas coisas, vocês têm amor, vocês têm vida, vocês têm fé, mas contudo, vocês têm vivido uma vida que não glorifica ao Senhor,
Porque vocês têm tolerado um ensino que tem corrompido as pessoas do seu meio. Gente, isso é muito sutil às vezes quando nós lidamos no nosso contexto, porque hoje nós temos acesso a tudo e a todos. Hoje, se nós abrirmos o nosso celular, nós temos acesso a milhões de pregações, nós temos acesso a milhões de conteúdos, e aí nós precisamos da sabedoria de Deus e aprender a ter discernimento do Senhor, para que nós não toleremos coisas que não vêm da palavra de Deus. Porque na semana passada, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos que nós não devemos estar acomodados em simplesmente termos uma boa teologia e dissermos, olha, eu estou confortável com a minha boa teologia, mas nós, de uma contrapartida, nós não devemos, sobre aspecto nenhum, tolerarmos ensinos que contrapõem a palavra de Deus como sendo verdade. E a gente vê diariamente ataques sendo gerados sobre nós em relação à agenda progressista, em relação às ideologias de gênero, em relação às doutrinas da prosperidade, às teologias de hipergraça e várias outras teologias que constantemente vêm pervertendo o Evangelho de Deus. Quantos de nós não fomos ou não vimos nas redes sociais ou não vimos em algum lugar doutrinas sendo pervertidas, como sendo doutrina da prosperidade, que é uma doutrina bíblica, mas tem sido ensinada no nosso contexto de uma forma demoníaca. Igrejas lucrando cada vez mais em cima daqueles que são mais pobres, e tem matado as pessoas, e nós não podemos tolerar isso. Da mesma forma, nós não podemos tolerar a doutrina que tem se disseminado, a doutrina da hipergraça, que diz que a graça compensa tudo que nós fizermos, e aí nós podemos pecar de qualquer forma, que nós continuaremos sendo abençoados por Deus. Também nós não podemos tolerar doutrinas que vão dizer que nós somos o ponto fraco de Deus, ou que nós somos o alvo de tudo que Deus fez, ou doutrinas que vão dizer que o melhor de Deus ainda está por vir, quando nós olhamos a palavra do Senhor, que nos diz que o melhor de Deus já veio em Cristo, e Ele é tudo o que precisamos para viver. E o foco de estarmos na igreja não é a nossa própria vida, mas a glória de Deus. Quando nós olhamos para essa primeira repreensão, ou para essa primeira igreja, essa igreja tolerava o ensino de Jezabel, e não era enfático quanto a isso, a ponto das outras pessoas, de algumas pessoas da sua comunidade também se envolverem nesse processo. E aí Jesus então declara sobre como nós precisamos, nos fins dos tempos, nesse ambiente, sermos atentos com aquilo que a palavra de Deus declara a nós, atentos na palavra do Senhor, e não tolerarmos ensinos que contrariem a palavra do Senhor, e não tolerarmos ensinos que pervertam a palavra do Senhor. E quando nós olhamos sobre uma igreja atenta, um dos primeiros princípios aqui, ela é atenta ao que ela recebe e deixa entrar no seu coração. Ela é atenta àquilo que pode perverter o seu coração, e ela tem um coração guardado no Senhor e na palavra do Senhor. E aí Paulo, quando escreve a igreja em Éfeso, no capítulo 4, a partir do verso 16 e 17, ele vai dizer, olha, vocês precisam ser maduros, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, vocês precisam desenvolver da palavra de Deus, para que vocês não sejam jogados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E quando nós olhamos no nosso contexto, muitas vezes não tem precisado nem inventar, qualquer brisa suave já tem levado as pessoas de um lado para o outro, porque as pessoas não estão atentas àquilo que elas têm bebido da palavra do Senhor e de falsos ensinos que ela tem tomado como verdade. E o segundo ponto vai nos fazer pensar sobre a igreja de Sardes, que é uma igreja que não estava atenta à sua vida espiritual, e a palavra de Deus nos diz exatamente assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras,
Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá nem o dia, nem a hora contra você, que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, igualmente com a igreja de Tiatira, ela não estava atenta, mas ao invés de não estar atento por aquilo que ela deixava ou tolerava, a igreja de Sardes era uma igreja que não estava atento à sua vida espiritual, a ponto do próprio Deus olhar para ela e dizer: olha, você tem uma boa reputação, você tem uma boa fama de que você está vivo, mas por dentro você está morto ou para morrer. Você está como Jesus por muitas vezes descreve os fariseus como sepulcros caiados, andando em alguns ambientes, mas vivendo uma vida mediante a sua reputação e não mediante a verdade do íntimo. E quando nós olhamos para essa perspectiva, o anjo Jesus é extremamente claro ao declarar para essa igreja que, mesmo ela sendo uma igreja que fazia muitas coisas, as suas obras não foram achadas perfeitas. E na semana passada, eu lembro que quando trabalhamos sobre a religiosidade, eu destaquei uma frase que nós precisamos entender que nada compensará a nossa vida ou o nosso relacionamento com Deus se não vivermos isso. Nada poderá compensar uma vida sem um relacionamento com o Espírito Santo. Nada compensará uma vida sem o Espírito Santo nos se movendo por dentro de nós. E essa igreja, a igreja de Sardes, ela é uma igreja que tinha uma boa reputação. Preste atenção, estava tudo certo lá de fora, as pessoas olhavam para aquela igreja, estava tudo certo. A Sardes era uma igreja onde o contexto da época, onde o ambiente da época, a cidade em si, tinha um ambiente de uma igreja viva, pulsante. Uma igreja que era destacada pelas pessoas de fora, como uma igreja extremamente aquecida, cheia do Espírito Santo. Mas, por dentro, o Espírito Santo de Deus, ao sondar aquela igreja, ele enxergava uma igreja mundana, uma igreja morta por dentro, uma igreja que, ao olhar para aquele ambiente, não estavam atentos à sua vida espiritual, e por isso a palavra de Deus é descrita para essa igreja dizendo: olha, vocês têm fama de que vocês estão vivos, mas na verdade a sua fama não importa nada para mim, porque vocês estão à beira da morte. Que profecia grave ao se dizer para uma igreja. Jesus está dizendo para aquela igreja, no mesmo ponto que ele pode estar dizendo para mim e para a sua vida nesse momento, de que se nós não estivermos atentos à nossa vida espiritual, não adianta termos uma boa reputação do lado de fora. Não adianta termos uma boa reputação na nossa cidade. Mas se a nossa vida espiritual não estiver cheia do Espírito Santo, a nossa reputação pouco importa. A nossa reputação, nós iremos para o inferno com a nossa reputação ilibada. E isso é trágico demais ao pensarmos sobre a igreja. Mas a terceira igreja que eu quero destacar, e no final eu quero fazer alguns apontamentos disso. Mas a terceira igreja que eu quero destacar é a igreja de Filadélfia. Talvez a igreja, junto com Esmirna, que seja a igreja mais sensacional que nós vemos no Apocalipse. Porque, contrário das outras igrejas, a igreja de Filadélfia ela não recebe uma repreensão do Senhor, mas ela recebe um desejo de Deus
Amém. Apocalipse 3:7, vamos de novo, começo da leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e aquele que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e que ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre toda a terra, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia talvez seja o maior exemplo daquilo que nós precisamos viver sobre a atenção, porque essa igreja, ela é elogiada porque eles foram atentos à perseverança do Senhor. E percebe que o texto fala que eles foram exortados sobre isso. Eles foram cuidados nesse aspecto, e a palavra de Deus diz que eles guardaram a exortação, que eles viveram mediante essa exortação, e que eles desfrutaram de coisas extraordinárias do Senhor e a palavra de Deus, mediante a tantas repreensões traumáticas, de igrejas sendo condenadas por viver ambientes extremamente difíceis. O Senhor Jesus, ao olhar para a igreja de Filadélfia, ele diz: olha, vocês têm pouca força, eu compreendo, mas vocês guardaram aquilo que era essencial, e por isso eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quanto de nós desejamos isso? Porque ao olhar esse texto, a primeira perspectiva que eu penso é: Deus, o que essa igreja fez para que elas recebessem do Senhor essa declaração de que haveria uma porta aberta que o próprio Deus estaria abrindo para ela? E ao olhar para isso, essa igreja, ela foi uma igreja que atentou uma vida de perseverança. E quando nós olhamos no nosso cotidiano, nós vemos um grande cenário de pessoas que já não são mais perseverantes em nada. A gente vê pessoas que já não são mais perseverantes no casamento. Quando acontece algum problema no casamento, as pessoas se casam, acontece 1, 2, 3 problemas que poderiam ser resolvidos, problemas que poderiam ser mudados, e as pessoas abandonam o casamento, que é melhor abandonar o casamento, é mais fácil para as pessoas da nossa geração abandonar o casamento do que perseverar e construir um casamento que Deus deseja. Nós também olhamos o quanto as pessoas já não são mais perseverantes aquelas pontos básicos da palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, o quanto as pessoas já não conseguem mais ter consistências nesse ponto que são essenciais para nós como cristãos. As pessoas já não são mais perseverantes, e aí nós temos uma geração brasileira que vive de campanhas, que vivem de movimentos, e aí vivem buscando 7 fatos para que você possa ter uma vida de sucesso, 7 fatos para que você possa ser curada, 7 princípios que você pode ser aquela coisa ou aquela outra coisa. Acaba os 7 princípios, aquela pessoa não viveu a
transformação da palavra de Deus, porque não é isso que Deus está nos prometendo. Não existem 7 princípios para que nós podemos viver uma vida que glorifique ao Senhor, porque a Bíblia toda, ela nos faz viver uma vida que glorifique ao Senhor. E se nós não formos apaixonados pela palavra de Deus, nós não viveremos uma vida que glorifique ao Senhor. Mas ao olhar para essa igreja, alguns princípios são essenciais para que a gente possa levar no nosso coração. E essas 3 igrejas nos ensinam sobre esses princípios. E o primeiro ponto, de coisas que são essenciais, que nós precisamos levar no nosso dia a dia, é que nós não podemos tolerar o pecado e a corrupção da palavra de Deus. Nós não podemos tolerar falsos ensinos no nosso cotidiano. E nós precisamos ser enfáticos muitas vezes nisso, mas para que nós possamos não tolerar isso, nós precisamos ter discernimento do Senhor. E nós precisamos agir com firmeza. E firmeza não tem a ver com agirmos com aspereza, que agirmos de forma equivocada, mas sermos firmes, consistentes, mediante o discernimento do Senhor, sobre o que é um princípio inegociável da palavra de Deus. A igreja de Tiatira, ela estava vivendo uma perspectiva extremamente horrenda, porque ela estava se sendo condenada por Deus, porque naquele ambiente ela estava tolerando um ensino dentro da igreja que estava pervertendo a palavra de Deus. E quantas vezes nós no nosso cotidiano, nós não absorvemos algumas coisas que não agradam ao Senhor. Nós absorvemos coisas que não são princípios na palavra de Deus. E às vezes nós até fugimos daquilo que é grotesco, ou daquilo que é mais bruto, ou daquilo que é mais aparente para nós. Se tivéssemos um pastor aqui na frente que ensinasse, assim como essa mulher, assim como essa profetisa, que deveriam ter relacionamentos, imoralidade sexual sendo liberada à torta e à direita, como forma de culto, como forma de adoração, nós talvez gritaríamos, falando: misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Nós talvez lincharíamos esse pastor. Mas muitas vezes nós tomamos algumas coisas que vai corrompendo a nossa vida, como princípios, como coisas que colocamos na nossa confiança. No nosso dia a dia nós temos várias seduções. Eu tenho lido um livro que chama Chega de Regras, do Larry Crabb. E o Larry Crabb, ele constrói um cenário, uma história, no primeiro ponto do livro. E ao construir esse ponto, ele constrói uma história de uma boa crente. Uma pessoa que ia na igreja, uma pessoa que buscava a Deus, uma pessoa que vivia a vida para Deus. E aí ele constrói como, de forma sutil, nós podemos estar na igreja mais longe dos propósitos de Deus. E aí ele diz sobre aquela senhora que buscava a Deus, que vivia para Deus, que glorificava a Deus em tudo que fazia, que tentava glorificar a Deus sobre tudo que fazia. Ele olha sobre aquela doença daquela senhora. E aí aquela senhora, então, ela buscava Deus, ela ia na igreja, ela vivia para Deus, mas ela estava esperando ser recompensada por isso. E muitas vezes nós, de forma muito sutil, nós somos e temos essa tendência. Às vezes nós vemos para a igreja, não para adorar a Deus, não para buscar ao Senhor, mas para entregar algo para que nós sejamos recompensados depois. É como a história de um filho que às vezes está abraçando seu pai, dizendo: pai, eu te amo, mas aquele filho está bagunçando e mexendo nos bolsos do seu pai para ver se tem algum dinheiro para ele. Ou daquele filho, eu cresci sobre essa perspectiva e o meu pai sempre brincava muito com isso, porque os meus irmãos fomos ensinados a isso. Meu pai muitas vezes ensinou isso para a gente, de que quando nós quiséssemos ganhar alguma coisa, a gente tinha que agradar ele. Então às vezes a gente chegava: pai, te amo, pai, como você tá bonito, pai, como você tá não sei o que. A gente emendava com uma conversa: pai, você não tem uns vintão aí não? Na minha época R$10 era muito dinheiro, né? O pai, você não tem uns 10 aí não? Mas muitas vezes nós agimos dessa forma com Deus, e nós precisamos entender que nós não devemos tolerar o pecado e a corrupção da palavra de Deus, porque isso é pecado.
Nós não estamos na igreja para recebermos uma retribuição do Senhor, mesmo sabendo que Ele nos abençoa, mas o alvo da igreja não é esse. O alvo de tudo que fazemos não é esse. O alvo de estarmos aqui não é para sermos abençoados, mas é o entendimento que já recebemos das bênçãos do Senhor sobre nós. A igreja de Tiatira estava perdendo, deixando de ser corrompida por várias coisas, que muitas vezes nós também podemos ser corrompidos no nosso contexto, por ensinos que não vêm do Senhor, por palavras e perspectivas, e até imaginarmos que nós merecemos algo de Deus. O segundo ponto que a igreja de Sardes nos ensina aí, que nós precisamos cravar como sendo algo essencial para vivermos essa igreja do fim, uma igreja atenta, é entendermos que o que realmente conta é uma espiritualidade verdadeira. E aí Jesus vai olhar para aquela igreja, ele fala: olha, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Seja vigilante e disciplinado. Porque muitas vezes, meu irmão, nós olhamos para a nossa vida e nós não conseguimos ser vigilantes, disciplinados, atentos, e nós deixamos a nossa vida espiritual para depois. Tem uma música do Paulo César Baruch, onde ele começa a escrever, ele começa a cantar e diz: olha, eu tenho tempo para tantas coisas, são tantas coisas para pouco tempo. E aí tudo que exige tempo, e ele diz: olha, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho, sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. E muitas vezes a nossa vida é mediante essa perspectiva. Às vezes nós arrumamos tempo para todas as coisas. Nós investimos tempo para o trabalho, nós investimos tempo às vezes para fazer hora extra, às vezes nós investimos tempo para fazer tantas coisas que são importantes para o nosso tempo. Você precisa sim trabalhar, você precisa sim conquistar o seu sustento, você precisa sim investir tempo nas coisas que são naturais para nós como seres humanos, você precisa sim investir tempo para cuidar da sua saúde, você precisa sim investir tempo para cuidar do seu emocional, mas nós precisamos entender que a nossa vida espiritual não pode estar reduzida a um culto de domingo, ou a um culto de terça-feira, ou a um encontro de quinta-feira, mas a nossa vida espiritual precisa estar alicerçada no princípio de sermos vigilantes e disciplinados perante o Senhor. Da gente investir tempo em ler a palavra, em orar a Deus. Tem uma história que mexe sempre com o meu coração nessa perspectiva, de um padre. Ele foi uma vez visitar um dos seus paroquianos, e aquele padre, os membros da sua paróquia fizeram ali para ele um ambiente, uma bela mesa, colocaram aqueles talheres que são usados só para dia de visitas especiais, e colocaram aqueles talheres maravilhosos na mesa, e aí colocaram aqueles talheres, e o padre ali comendo com eles, conversando, tudo mais. O padre olhou uma Bíblia que estava fechada há muito tempo, e aí o padre percebeu isso, pegou uma colher e guardou dentro daquela Bíblia e foi embora. Depois, quando a mulher junto com o marido foi ali lavar a louça, organizar as coisas, eles perceberam que tinha sumido uma das colheres. Reviraram ali em volta da mesa e não achavam, e eles ficaram bagunçados por dentro, falaram: meu Deus, que padre ladrão, veio aqui, comeu da minha comida e roubou minha colher. E aí eles, depois daquele ambiente, e eles ficavam naquela: eu falo, eu não falo, eu pergunto, eu não pergunto. Um ano se passou. Depois de um ano eles resolveram chamar o padre de novo para almoçar na casa deles. Então eles chamaram o padre para almoçar com eles, e eles, antes de comer, eles montaram uma mesa, sentaram, falaram: padre, nós precisamos conversar com você. Faz um ano que você veio na casa da gente e você roubou a nossa colher, e nós estamos há um ano irritados com você. E aí o padre então olhou para eles e falou: pois bem, faz um ano que eu vim na casa de vocês, e faz um ano que vocês não abrem as suas Bíblias.
Agora eu que estou irritado com vocês. E aí então o padre pegou aquela colher de dentro daquela Bíblia. E muitas vezes, nós no nosso cotidiano, nós não desfrutamos da palavra do Senhor. Nós deixamos a palavra do Senhor para abrir no domingo. E aí a gente pode olhar para os nossos cenários, se sua Bíblia for uma Bíblia manual, como a minha aqui, e às vezes você tem dificuldade de abrir, talvez seja porque você não tem desfrutado tempo com ela. Se a sua Bíblia for no celular, e o celular tem um segredo, né? Quanto mais tempo você demora para abrir as coisas, mais ele demora quando você for abrir. E às vezes a sua Bíblia aí está demorando um monte para abrir, quando eu peço para você abrir aqui à noite, ou quando eu peço para você abrir numa terça-feira, e o resultado disso é simplesmente porque você não tem aberto sua Bíblia durante a semana. E muitas vezes nós precisamos ser atentos na nossa vigilância e na nossa disciplina perante o Senhor. Mas um terceiro ponto que a igreja de Filadélfia nos ensina, que é essencial para nós, é que nós não devemos perder a nossa fidelidade e perseverança. Essa igreja, junto com Esmirna, é uma das duas igrejas que são exaltadas, que são declarado uma profecia boa sobre elas, e o texto vai destacar que elas foram exortadas sobre aquilo que Jesus havia exortado elas sobre a perseverança, e ela teve a inteligência, a capacidade de reter e guardar aquilo para si e aplicar no seu dia a dia, a ponto do texto dizer que elas são abençoadas por isso. Essa igreja perseverou. Eu não sei se você deseja isso, mas eu não quero ser pego de surpresa, ou eu não quero em nenhum momento estar displicente, ou deixar com que tolerar algumas coisas que são erradas, ou igual a igreja de Sardes, deixar a minha vida espiritual viver de uma forma displicente. Mas eu desejo viver igual a igreja de Filadélfia, onde eu aprendo a perseverar no Senhor. E perseverar muitas vezes irá custar o nosso tempo. Muitas vezes irá custar a nossa disposição de dar um passo a mais. Eu lembro minha mãe, isso marca a minha vida, eu sempre exalto a vida da minha mãe por diversas coisas. Mas uma das coisas que minha mãe sempre me ensinava era sobre essa perseverança, porque às vezes ela estava cansada. Minha mãe trabalhou como diarista a maior parte da vida dela. E muitas vezes ela saía de casa às 7 da manhã, chegava às 8 da noite. Trabalhava muito para sustentar os 3 filhos, junto com meu pai, que era pintor. Então os dois trabalhavam como autônomos, trabalhavam demais. E eu lembro não eram uma ou duas vezes no mês, eram muitas vezes no mês, que minha mãe, mesmo cansada, o celular dela despertava às 3 horas da manhã. E ela acordava, ela colocava, mesmo sabendo que ela teria que acordar depois, ela colocava o celular para despertar na madrugada, e ela separava um tempo onde os filhos não perturbavam ela, porque era tudo criança, adolescente, e perturbava, ele não conseguia deixar ela quieta, cada hora alguém estava pedindo alguma coisa, cada hora alguém estava fazendo alguma coisa, e ela separava aquele momento das 3 horas da manhã, que era o tempo que ela tinha, de silêncio, de calma, e ela por diversas vezes, ela lia a Bíblia, ela orava. E aí, hoje em dia, ela veio para nossa casa, no mês passado, e o interessante é que o celular dela continua tendo despertador das 3 da manhã, e continuamente ela continua fazendo as mesmas coisas. E esse ano eu faço 30 anos, na época eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Então isso fazem mais do que 20 anos que minha mãe continua fazendo e perseverando nas mesmas coisas. Gente, acordar 3 horas da manhã não é fácil. Acordar 3 horas da manhã é extremamente complicado. A minha mãe é tipo a Cleo. É tipo eu, ela gosta de dormir até mais tarde. Ela é noturna, que normalmente fica ali até depois das 11. E aí gosta de dormir até um pouquinho mais tarde. Você foi conversar com a minha mãe, esse que é a realidade dela. Meu pai que acorda cedo, meu pai que gosta de acordar 4h30. Hoje ele está agoniado, porque é dia dos pais, ele acordou 4h30 da manhã e ninguém foi lá fazer o café para ele. Os meus irmãos falaram que ia fazer o café, mas chegaram lá às 9, ele já tinha tomado o 3º café da manhã, 9 horas da manhã.
Mas minha mãe não, minha mãe é totalmente contrária, ela gosta de dormir um pouco mais. Mas se você olhar no celular dela, está lá 3 horas da manhã, continuamente. Eu também gosto de dormir um pouco mais, puxei da minha mãe. Mas um dos desafios que continuamente eu tenho é de buscar ao Senhor, é de um tempo onde as preocupações, um tempo onde às vezes a rotina da casa, num momento onde talvez as coisas não nos atrapalham, as distrações não nos atrapalham, nós precisamos aprender a ser igual à igreja de Filadélfia e perseverar a nossa vida no Senhor. E isso às vezes nos custará um pouco de disposição. Isso às vezes nos custará um pouco de abrirmos mão daquilo que nós achamos ser precioso demais. Mas essa igreja de Filadélfia, ela é elogiada pelo Senhor exatamente por isso. E é interessante o que o texto escreve sobre ela. O texto vai dizer, e eu quero terminar lendo exatamente isso. O texto diz, visto, no versículo 10, 3:10, visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei no tempo da minha provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa igreja, ela tem uma profecia do Senhor. E é uma profecia que também precisa tocar os nossos corações. E Jesus, ao falar essa profecia para essa igreja, ele é extremamente intencional, dizer, olha, você guardou a perseverança e eu também te guardarei. Isso deixa subentendido no nosso coração, de que se nós não guardarmos a perseverança, nós também não seremos guardados pelo Senhor. Isso é muito sério, porque nós olhamos para a nossa vida, e eu creio que ninguém deseja viver daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que não seguem a Ele. Mas a Bíblia está nos dizendo que o Senhor guardará aqueles que também o honrarem nesse tempo. E eu quero te fazer essa pergunta, cravar no seu coração, meu irmão. Será que você tem perseverado no Senhor? Será que você tem tolerado para si doutrinas que o próprio Jesus declara como sendo doutrinas equivocadas, e que são doutrinas heréticas, doutrinas que contrapõem a palavra do Senhor? Será que você tem valorizado a palavra e a graça do Senhor sobre a sua vida? Será que você tem se disposto a viver isso? De forma prática. 3 pensamentos a partir desses 3 pontos. Primeiro, pare de colocar para dentro da sua vida qualquer coisa. Pare de colocar para dentro de você qualquer coisa que as pessoas aí tentam jogar para dentro de você. Qualquer teologia que vai te ensinar de forma fácil, ou dizendo que o evangelho é algo fácil, é algo simples. Pare de colocar isso para dentro da sua vida. Segundo, aprenda em todo tempo a se disciplinar. Aprenda a cuidar da sua vida espiritual. Aprenda a ser sensível ao Espírito Santo de Deus e cuidar da sua vida espiritual. Porque eu, como pastor, adoraria poder ser responsável pela sua vida espiritual, dizer, não, olha, eu cuido e você fica em paz. Seria maravilhoso, porque eu gosto disso, seria uma bênção. Mas a sua vida espiritual é sua responsabilidade. A sua vida espiritual não é minha responsabilidade, mas é sua responsabilidade, meu irmão. E a palavra de Jesus está dizendo que nem o próprio Jesus pode zelar pela nossa vida espiritual, que é uma responsabilidade minha e sua. Então aprenda a zelar pela sua vida espiritual. E o terceiro, aprenda a perseverar. Às vezes a vida vai ser complicada. Às vezes vai te faltar força, como faltou para essa igreja. O texto está dizendo, olha, vocês têm pouca força. Às vezes vai faltar ânimo para algumas coisas. Mas quando nos faltar ânimo, nós precisamos sobrar em perseverança. Quando nos faltar no nossa alma ou desejo natural para que nós possamos fazer alguma coisa, não nos pode faltar a perseverança no Senhor.
não nos pode faltar o desejo de perseverarmos no Senhor e não nas nossas próprias circunstâncias. E aí tem uma canção antiga, que enquanto eu preparava eu me lembrava disso, que ele dizia: olha, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, seu imenso amor, não me guio por vista, por isso alegre estou. E às vezes nós não temos perseverado, porque nós temos olhado para as nossas circunstâncias, mas o Senhor tem dito: persevere apesar das circunstâncias, esteja firme apesar das coisas que possam estar acontecendo ao seu redor. Continue no Senhor e buscando ao Senhor, apesar das coisas que possam estar ao seu redor. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero encerrar esse tempo clamando mesmo a Jesus sobre a sua vida, para que o Senhor Jesus possa abençoar o seu e o meu coração nesse tempo, para que nós possamos mesmo viver uma vida que glorifique ao Senhor em todo tempo. Se você puder, coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos nesse tempo. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça sobre nós, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor, ao ministrar aquelas igrejas do Apocalipse, o Senhor também ministra a nós sobre como devemos viver para glorificar ao Senhor, Pai. Sobre como devemos ser uma igreja que glorifica ao Teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero nesse tempo clamar a Ti, para que o Senhor possa ministrar a nós como igreja, Pai. Ministrar aos nossos corações, para que nós possamos ser em todo tempo pessoas cheias do Teu Espírito Santo, e que guardem as repreensões do Senhor para nós, Pai. Mantenha-nos, Deus, fiéis à Tua palavra. Mantenha-nos, Deus, disciplinados, perseverantes e constantes em Ti. E livra-nos, Deus, de tudo aquilo que pode tomar de nós a Sua graça, Pai. Livra-nos, Deus, das seduções que muitas vezes podem nos deixar no emaranhado de tantas coisas, Pai. Porque nós queremos viver uma vida que glorifique ao Senhor. Por isso, Deus, derrama sobre nós da Sua graça. Derrama sobre nós da Sua vida, Espírito Santo de Deus. E como igreja, nós queremos orar ao Senhor clamando: Deus, sustenta-nos em Ti. Esse é o nosso desejo em todo tempo, Pai. Sustenta-nos, Deus, na Sua presença e na Sua graça, Jesus. Em todo tempo nós Te adoramos, Senhor, e Te louvamos, Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Aleluia, meus irmãos. Para aqueles que ainda não pegaram o nosso boletim ali atrás, você pode pegar também. Para aqueles que nos visitam, hoje nós temos aqui uma família que temos acompanhado junto com a Marilene, ali na Nova Era, o Anderson, a Kátia, o José Rafael, que está no colo da Mari, e o José Eduardo também. O José Eduardo já tinha vindo há 2 domingos atrás, né? Eu lembro que ele e a prima Maria Eduardo, ele saiu todo suado. Eu falei: meu Deus, sua mãe vai matar a gente, fazer você tomar banho 10 horas da noite, Jesus Cristo. Mas deu tudo certo, ele está vivo, tá tudo bem. Que bênção poder ter vocês aqui conosco também. Nós queremos orar para este tempo. Então, Gabi, chama as crianças para a gente lá. Quero te convidar, meu irmão, a se colocar de pé. Enquanto se coloca de pé, eu vou passar os avisos. Também você pode pegar nos nossos boletins depois. Não tem? Então, terça-feira nós temos nossa reunião de oração. Na quinta nós temos o nosso estudo bíblico. Tem sido tempo abençoado do Senhor. Nessa semana agora nós começaremos a lição de número 9. Então, nas últimas 2 semanas nós trabalhamos a lição que falava sobre como nós perdoamos e nós nos livramos da mágoa, da amargura. E aí agora nós vamos entrar nessa próxima perspectiva aí da lição de número 9. E tem sido uma bênção. Então você pode entrar de forma online pelo nosso Meet, que aí nos ajuda. Tem sido um tempo muito bom, nós temos conseguido aprender um pouco mais do Senhor.
Na semana que vem, se você olhar no nosso boletim também, nós temos discipulado na próxima semana. E o discipulado será na casa pastoral. Então será na minha casa, da Amanda. Então você que nunca foi na minha casa, é em frente à Cifa. É só ir reto aqui. Vai reto, vai reto. Quando chegar em frente à Cifa, você vai encontrar na minha casa. O discipulado é um tempo de aprendizado juntos. Onde nós temos um tempo de comunhão maravilhoso. Então sexta-feira, 8 horas da noite, estaremos lá em casa para compartilhar um pouco desse tempo também de discipulado. E no domingo nós temos o nosso culto de louvor e de celebração ao Senhor também. Amém? Que bênção, meus irmãos. Pegue na mão da pessoa que está ao teu lado aí. Eu quero te convidar nesse momento para que nós oremos juntos. Encerramos nosso culto assim. Depois de encerrar esse culto, você pode também já levar esse irmão, principalmente os nossos visitantes, lá para o nosso café. Então, faça essa a vez, né? Já puxa ele para lá e a gente conversa lá no café também depois. Você que está em casa também, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela sua graça, Jesus. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, Deus, porque tudo que fazemos e que somos glorifica ao Senhor, Jesus. Obrigado, Deus, porque nós somos teus, Pai. Por isso nós queremos clamar mesmo, Deus. Dê uma semana de bênção sobre as nossas vidas, Pai. Nós não sabemos os desafios que nos esperam durante essa semana, mas nós temos a certeza de que o Senhor já está em cada um deles. O Senhor já está conduzindo tudo que viveremos na nossa vida, Pai. Por isso, como igreja, nós queremos clamar ao Senhor mesmo, Espírito Santo de Deus. Derrama do seu poder e da sua glória sobre nós. Inunda as nossas vidas com a sua presença neste tempo e guarda-nos em todo tempo, firmes e constantes no Senhor, Pai. Essa oração que fazemos crendo no teu Espírito Santo e clamando também por aqueles que estão doentes no nosso meio, por aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade, necessidade, doença, que estão esperando cirurgias, que estão esperando alguma questão. Nós queremos, como igreja, Deus, orar pelos nossos irmãos e irmãs e clamar a Ti, Jesus. Que o Teu Espírito Santo e o Teu poder possa abençoar a vida dos nossos irmãos e irmãs e nos guardar firmes e constantes no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e cremos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão, a consolação, o andar diário, a presença do Espírito Santo esteja e permaneça sobre a mim e sobre a sua vida, meu irmão. E até nos encontrarmos novamente, que essa presença possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, meu irmão. Estenda a mão para o irmão que está ao teu lado, declare isso. O seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. À sua frente, que o vento sopre em seu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em seus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve em seu amor e a paz. Outra vez, que Deus me guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto,
com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus levou em seu amor e a paz, enxaque o coração e até nos vemos outra vez.